Cristo, amém? Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que maravilha louvar ao nosso Deus, exaltar todo o nosso coração. Amém, amados? Amém. Glória. Nós hoje estamos entregando o rodízio na madrugada. Nós oramos essa semana toda e hoje nós estamos encerrando, mas eu quero convidar vocês para fazer essa semana um jejum coletivo em nome do Senhor. Seu jejum, suas regras. Você pode fazer só no líquido, você pode fazer parcial ou você pode fazer total, contanto que daqui até domingo que vem nós possamos levar esse jejum. Amém? Pode colocar com vocês? Amém? Então, seu jejum, suas regras. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Vamos ligar isso diante do nosso Deus com propósito. Bispo, mas o que eu coloco nesse jejum? Você pode colocar a igreja em primeiro lugar, mas você pode colocar a sua vida na sua necessidade em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos neste propósito, Pai, do jejum coletivo. Meu Deus, esse jejum será muito forte. Daqui para o domingo, Senhor, nós vamos levar esse jejum, assim como nós fizemos essa semana toda, o rodízio da madrugada. Meu Deus, eu louvo, glorifico, bendigo e santo sobre o nome. Pai de poder, continua, Senhor, falando, continua, Senhor, fazendo, mas cada vez mais, Senhor Jesus, na eternos, Pai. Ó Deus, eu coloco a tua igreja diante das tuas mãos e nos dá força neste jejum para a glória e honra do teu santo e maravilhoso nome. Assim seja. Graças a Deus. Amém? Eu quero que você abra Lucas, Evangelho de Mateus 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós não vamos ser extensos nessa palavra, visto que nós já tivemos uma palavra rema, uma palavra para nós. Eu me alegro muito quando Deus ele nos exorta para algo, pelo seguinte, amados: quando Deus nos exorta para algo, é porque Ele está zelando da nossa vida como nunca, como Ele está se importando conosco. Quando nós não temos nada que nos advirta ou que nos exalte ou exorte, nós de alguma forma parece que estamos sendo esquecidos pelo nosso Deus. Então, graças a Deus pela primeira já palavra ministrada em nome de Jesus. Em Mateus 4, glória a Deus, que fala sobre a tentação de Jesus, diz assim: e foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, fala conosco na tua gloriosa palavra nessa noite. Te dou glória, Senhor, te bendigo juntamente com a tua igreja, Pai. Nós possamos guardar essa palavra para essa semana. Então usa a minha boca, fala, Senhor, conosco de maneira
poderosa, em nome de Jesus, assim seja. Podem sentar no nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero estar aqui tratando disso por nós iniciarmos um jejum. Biblicamente nós vemos que o jejum, nós vemos jejum de 3 dias, vemos jejum de 14 dias, vemos jejum de 21 dias e também encontramos jejum de 40 dias, como o Senhor Jesus fez e Moisés também. Interessante que após o Senhor ter esse período de tentação no deserto, o Senhor Jesus ele foi conduzido ao Espírito, e enquanto ele é tentado no deserto, Satanás ele se manifesta pessoalmente para o Senhor Jesus. Talvez nós não suportaríamos o diabo se apresentar para nós, ou seja, eu já ouvi muitas vezes a gente orando no monte, né? E até mesmo eu já tive impressão assim de a árvore, você vê assim um ser, você vê assim aquela coisa que já te arrepia dos pés ao alto da cabeça. Agora imagina você deparar com o diabo cara a cara e você está ali, né, no combate. Por isso que nós não devemos temer. Outro dia a bispa estava dando um exemplo aqui de que ela estava orando e de repente um ser se manifestou. Eu não gosto muito de pronunciar as minhas experiências, eu estou contando para vocês hoje. E eu tenho o costume de orar toda madrugada. E teve uma madrugada dessas que eu orando, e que foi muito, muito forte a presença do adversário. Eu estava orando, e enquanto eu estava orando, e é interessante que quando ele se aproxima, eu não sei o porquê, mas a gente se arrepia dos pés à cabeça. Eu mesmo ali ligado no Senhor, Pai, que isso daqui está repreendido e tal, estou aqui em paz, mas continuava aquela, sabe? Porque a Bíblia fala de dardos inflamados do maligno. Imagina o Senhor Jesus então se deparando com esse ser, e esse ser começa usando a palavra do Senhor. Por isso que nós devemos ter um cuidado muito grande, porque Satanás, ele é astuto, ele é conhecedor da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Então ele conhece muito bem essa palavra, ele manuseia muito bem essa palavra, ele pode dar um estudo para você como nunca, ele pode estar trazendo versículos de cor para você, de maneira que você vai ficar, nossa, que maravilha, que pregação, que coisa tremenda. Mas tem um porém, ele não obedece. Ele não obedece. E quando ele fala para Jesus, você vê que esse ponto é um ponto, não digo de fraqueza do Senhor Jesus, mas uma parte ali que Jesus estava quase que encerrando o jejum, e aquela necessidade de se alimentar. E o diabo então prevalece nesse momento. Quando nós temos algum momento de preocupação, devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós pronunciamos, com aquilo que dizemos, porque ele fica só catando aquilo que a gente fala, aquilo que a gente comenta com outra pessoa, porque ele não pode, segundo a palavra do Senhor, visitar o nosso pensamento, mas ele pega a expressão no lábio, e quando ele pega a expressão no lábio, ele faz então acontecer algo na nossa vida inesperado, negativamente. E quando o Senhor ele recebe a palavra, que o diabo diz: olha, eis aí pedra,
manda que essas pedras agora se transformem em pão, porque está escrito, ou seja, ele lança a palavra, chegando-se a ele o tentador: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Hoje eu estava ouvindo um forte testemunho, e nós temos um defeito ou um hábito de sermos muito sensíveis em algumas coisas, e talvez você nem sente isso, essa sensibilidade da natureza humana ou da carne, de sentir, e quando sente-se, perde-se o foco. Por mais que você esteja vigiando, por mais que você esteja em prudência, mas você acaba se envolvendo. Isso abate o teu coração, isso tira você do foco, do alinhamento, tira você da certeza, tira você da estrutura. Mas graças a Deus que ao mesmo tempo o Senhor Jesus vem com uma palavra, e Ele fala de uma bem-aventurança para todo aquele que crê, para todo aquele que está nele, é bem-aventurado. Quando a palavra de Jesus, ela é lançada para o diabo, amados, ele não desiste, mas ele continua. A Bíblia diz assim que o diabo ele anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deus tem um trabalho na nossa vida que às vezes nós não compreendemos, não entendemos. A gente está tão habituado no antigo, ou no princípio que nós nos convertemos. Eu lembro dos meus filhos todos pequenininhos, e nós ali congregando, e nós indo para a casa do Senhor. Então, muitos anos, eu vi meu Deus fazendo muitas coisas no meu ministério, em número de almas, em libertação, em salvação, em cura divina. E de repente, num tempo para cá, o Senhor ele muda a maneira do tratamento para com a minha vida. E às vezes eu entro e falo: Senhor, por que estou sendo tentado desta maneira? Ou por que está sendo dessa maneira? Eu estou sendo envergonhado. Senhor, dá a impressão que eu estou em algum tipo de cometimento de erro. Senhor, dá a impressão que alguma coisa está acontecendo na minha vida, e o Senhor sabe que não é assim. Aí o Senhor nos traz e diz: você tem que suportar, você tem que continuar. Eu te chamei você para guerrear. E quantas vezes, Senhor, olha, porque está muito estranho. Eu mesmo te questiono, eu falo contigo: Senhor, parece que o adversário está controlando alguma coisa, mas Deus diz: é impossível, eu apenas estou trazendo um tratamento a mais para a tua vida. E graças a Deus, porque quando nós oramos na calada da noite, na madrugada, vem aquele consolo do Espírito Santo, e Deus fala de uma forma tão tremenda, amados, que vocês não fazem ideia. Quando nós nos aproximamos mais com Deus, mais intimidade, é aquele momento único que você tem com Deus, aquele momento de propósito único como você nunca teve, e que você quer se justificar por que você está se colocando, ou por que você está consagrando mais, ou por que você está jejuando mais. Mas você vê que o Senhor Jesus aqui não foi poupado. Ele passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando, mas ele teve que passar pela tentação. Ele foi grandemente tentado. E Jesus naquele momento não disse: Senhor, mas eu estou te buscando durante 40 dias. Durante 40 dias eu estou em jejum. Por que tu permites tal coisa? Como nós muitas vezes entramos em algum tipo de questionamento. Mas o que importa é que Deus está trazendo nessa noite para mim e para você, que ainda que o diabo não desiste, transportou Jesus para a cidade santa, colocou sobre
pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem crescer, e vão te tomar nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, sábio, conhecendo as Escrituras, também ele responde ao diabo: está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. O que Jesus nos ensina aqui? Que quando nós somos afrontados pelo mal, devemos usar a palavra. E às vezes nós queremos usar a nossa própria palavra, os nossos próprios pensamentos, as próprias atitudes. Mas a gente é falho. Se Jesus levasse ao pingo da letra, como diz o ditado popular, as nossas limitações ou os nossos contratempos de fé, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, que a graça e a misericórdia do Altíssimo sobre mim e sobre a tua vida permanece com fogo, com unção, com graça e com poder. E ele diz: vai nessa tua força, porque eu sou contigo, igreja, amada minha. Vou fazer que se cumpra na nossa vida a minha palavra. E eu estou nisso. Levanta a tua mão e diga: Senhor, eu estou nesse propósito. Eu estou alinhado nesse propósito. Eu estou aliançado com o Senhor. Diga a pessoa que está ao teu lado: você tem aliança com Deus. Não quer. Não quer. Aleluia, glória a Deus. Mas novamente o diabo transporta o Senhor Jesus a um monte muito alto e mostra toda a glória deles, mostra o mundão, e ele diz: eu te dou tudo isso, Senhor Jesus, se você prostrar e me adorar. Mas Jesus se enche de uma grande autoridade. Amados, há um momento na vida da gente que precisamos nos encher de uma grande autoridade, mas contra os principados e potestades. Muitas vezes nós olhamos para o nosso próximo, olhamos para uma situação, e eu não sei o que acontece também, que é mistério de Deus. A gente olha e fala: não é possível que essa pessoa novamente nessa condição. Não é possível que essa pessoa novamente não vai para a igreja. Não é possível que essa pessoa novamente não vai viver a prática da oferta. Não é possível que essa pessoa novamente não vai dar glória a Deus. Não é possível que essa pessoa novamente não vai ler a Bíblia, e por aí vai. Mas nós esquecemos que existe um ser que constantemente ele não desiste, ele luta. Quando nós olhamos para essa palavra, nós temos o exemplo que ele não desistiu. Após tentar uma coisa, não deu certo, ele foi para outra, não deu certo, ele foi para outra, não deu certo. E se Jesus não enchesse de autoridade do céu e dissesse para ele: vai de Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, ele continuaria. Nós, em alguns momentos da nossa vida, não nos enchemos dessa autoridade para parar o diabo, e por isso muitas vezes ele traz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma seta aqui, uma fala aqui, uma coisinha outra ali, e vai enchendo a nossa vida sem perceber, e nós acabamos nos desalinhando. E quando Jesus enche de autoridade e fala com o diabo, ele então o deixa, e chegam os anjos e começam a servir ao Senhor Jesus em um grande banquete. O teu grande banquete está sendo preparado nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Será um banquete que você não vai ficar sem dar glória a Deus. Será um banquete de maravilha, um banquete de triunfo. Se você recebe, levanta a tua mão, dá um brado de glória a Deus. Aplauda o Senhor em forte. Aleluia.
essas coisas. E quando a gente está com o nosso coração abatido, triste, nós abrimos a palavra do Senhor, amados. Existe um mistério aqui que começa a nos alimentar. Um colega pastor, ele testemunhando da perda da sua esposa, ele dizia: estava ele na sala e a mulher levantou para preparar algo na cozinha. E enquanto ela estava preparando algo para servir a ele, para que eles pudessem ali participar, deu nela um infarto fulminante e ela caiu. E ele só ouviu aquele barulho e ele então levanta para ver, e quando ele chega lá, ela está caída e ele não pôde fazer absolutamente nada. Socorreu, mas não pôde fazer nada. Jesus tomou a sua filha. Na concepção de um pensamento qualquer, por que Jesus fez isso? Por que Jesus permitiu tal coisa? A nossa querida testemunhou acerca do pai dela, me fez lembrar da minha mãe, da perda da minha mãe. Quantas vezes, campanhas e campanhas no monte, orações e orações no monte para que ela fosse curada e liberta. Mas o Senhor achou melhor a recolher. E nós tivemos a oportunidade de ministrar. Isso que é importante. O Espírito Santo colocava o cuidado de nós ministrarmos e de nós estarmos selando ali a palavra dele para com ela. E quando o Senhor então a toma, nós choramos muito, dói bastante, mas nós de alguma forma nos contentamos de ver a obra gigantesca do Senhor Jesus. A minha mãe, ela era diabética e ela estava com uma ferida em um dos dedos do pé que não fechava aquele ferimento, mas o Senhor não permitiu que cortassem o dedo dela, que cortassem a perna dela. O Senhor não permitiu absolutamente nada. Glória a Deus. Problema da visão, o Senhor não permitiu que ela ficasse totalmente cega, mas ainda pouco, mas ela via. Como o Senhor é maravilhoso. Minha mãe com os cabelinhos todo branquinho, bem frágil, bem limitada, por causa da idade, 80 e poucos anos, e também por causa da enfermidade. Mas chegou o dia e a hora, e ela partiu para a eternidade com o Senhor. Eu creio nisso, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessar ao Senhor Jesus Cristo, ele será salvo. Se você confessa, querido, Jesus Cristo como teu Salvador, você é salvo em Jesus Cristo. Não duvide dessa salvação, porque você é salvo, Nós estamos sempre no Senhor, caminhando pela graça do Espírito Santo de Deus. Às vezes ficamos pensando, mas será que fulano foi salvo? Será que fulano foi salvo? Será que perdeu a salvação? Será que não perdeu? Porque não entende o propósito de Jesus na vinda e na morte da cruz. Porque quando o Senhor Jesus, ele veio e morreu naquela cruz, e que ele deu o brado, aleluia, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, significando que nós não teríamos mais, de alguma forma, um impedimento para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, porque naquela época só era sacerdote que podia entrar na tenda e fazer uma oração e apresentar sacrifícios. Hoje não, nós entramos no jejum, entramos na oração, na presença desse grande Deus. Somos salvos, aleluia, em Cristo Jesus, o Senhor. Aplauda e glorifica o nome do Senhor por esse plano de vida que está dando em nome do Senhor. Eu quero convidar você para ficar em pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Existe resposta aqui, que nessa semana o Senhor trará. Nessa semana o Senhor vai fazer-nos ser presente, e nós vamos ver como Deus trata com cada um de nós, de maneira profunda e sobrenatural. Hoje Deus trouxe aqui algo para você do céu. Hoje Deus trouxe uma boa parte para você, que ninguém pode tirar, nem Satanás, porque quando Deus traz a boa parte, Ele diz: é da minha parte, é para você, receba, porque Eu te dou, Eu te concedo, Eu te dou, e nós recebemos, Pai, em nome de Jesus. Hoje, nesse lugar, nós glorificamos, nós bendizemos ao nome do Supremo Deus. Hoje nós adoramos, hoje nós entramos na presença dEle. Eu quero que você procure uma pessoa que esteja do teu lado. Você vai orar com ela agora em nome do Senhor Jesus. Por favor, pegue na mão dela, pegue na mão dele e ore. Nós vamos orar com muita fé. Deus, Ele vai determinar, colocar as coisas no devido lugar nesse tempo na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai, soberano, Rei da glória.